Atos capítulo 3, aqui conta a história daquele homem que foi curado através dos apóstolos, apóstolo Pedro e João. Capítulo 3 de Atos, versículo 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à noite. Aqui já tem um bom ensinamento para nós. Qual que é um bom ensinamento? A importância da gente nos reunir para orar. Às vezes enfrentamos tantas lutas, a igreja mesmo, quantas pessoas não estão passando por tantas lutas, mas não vêm ao templo orar, não vêm à igreja orar. Ele disse que eles subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. Quer dizer, estavam juntos. Tem muito cristão que está perdendo essa bênção de vir à igreja para juntos a gente orar, a gente buscar a Deus. Diz assim: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Você veja bem, a primeira condição desse homem: já nasceu aleijado, já nasceu coxo, e ele tinha pessoas que ajudavam ele. E como elas ajudavam? Todo dia alguém levava aquele homem e colocava ele à porta do templo para pedir esmola. E as pessoas passavam e também ajudavam dando esmola. Essa mensagem no todo que eu quero trazer hoje aqui é que Deus, Ele não quer apenas nos ajudar, que às vezes o ser humano ele ajuda um ao outro. Deus quer mudar a nossa vida. Deus ele não quer nos dar esmola. Deus não quer nos carregar. Deus quer que nós andemos, nos levantemos e andemos, que sejamos úteis, não um peso. E diz assim: o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então aquele homem, quando viu, ele ficava sempre ali na porta do templo, cada pessoa que passava ele pediu uma esmola. E a mesma coisa ele fez com Pedro e com João: estendeu a mão, me dá uma esmola. Aí o Pedro parou, disse assim: olha para nós. E o Pedro fala para ele: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha aqui, o agir de Deus. O agir de Deus. Aquele homem precisava de ajuda. Ele tinha ajuda todo dia. Todo dia tinha alguém que para ele viver, já que ele não podia trabalhar porque ele era coxo, pegava ele e levava ele até a porta do templo para pedir esmola. Aquele homem tinha muitas pessoas ajudando ele. Muitas pessoas. Tinha as pessoas que carregavam ele até a porta do templo, e tinha as pessoas que davam esmola também, que o ajudavam. Não deixava de ser ajuda. A sobrevivência daquele homem, já que ele não podia trabalhar, era que alguém ajudasse. Isso é até uma coisa para a gente abrir os olhos, né? Porque nós vivemos num tempo que as pessoas falam tanto no lado social, fala tanto em ajuda. E quantas pessoas, e eu não estou discriminando as pessoas por isso, precisa, nem estou dizendo que é errado,
Mas quantas pessoas que vivem na dependência, no sonho que o governo sustente ela a vida inteira com uma ajuda. Não, porque o governo tem que entrar um bom governo para me ajudar com isso, me ajudar com aquilo. E tudo bem, é um papel do governo cuidar do povo. Ele foi colocado ali para governar. Não é errado ele fazer os planos sociais, mas a pessoa que conhece a Deus, ela tem que buscar algo diferente. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu preciso que Deus mude minha vida. Que Deus mude minha vida. Tem gente que fica torcendo, não, que o governo aumente isso, aumente aquilo, esse plano disso, a Bolsa Família, Ajuda Brasil, sei lá como que nome dá, cada coisa. E espera aí, mas Deus me fez capaz de lutar e vencer. E Ele tem o poder de mudar a minha vida. Então eu vou buscar Deus para mudar a minha vida. Volto a dizer, não estou dizendo que é errado a pessoa está necessitada de receber ajuda. Ela até tem que buscar, mas ela não pode se conformar e se pôr naquilo, como nós vemos às vezes, porque nós não fomos criados por Deus para vivermos de ajuda. Nós somos criados por Deus para conquistarmos. Então ele diz assim: e entrou saltando. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A mensagem de hoje é: Deus, Ele tem o poder para mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa vida. Aquilo que está errado, que nos impede de crescer, que nos impede de vencer, Deus, Ele quer mudar. Só que às vezes nós estamos conformados com a ajuda. E nós precisamos entender, não, Deus quer que eu me levante. Esse homem passou a vida inteira, você vê que ele desde criança, ele nasceu com aquele problema, que impedia ele de trabalhar, de se locomover. E nós temos que entender, naquela época, hoje às vezes uma pessoa tem até um problema, uma deficiência física, mas ela trabalha. Hoje existem trabalhos que a pessoa trabalha com a mente, né, com as mãos, às vezes até sentado numa cadeira de roda. Tanto é que tem pessoas que têm deficiência e conseguem, com luta, e conseguem trabalhar, vencer na vida. Mas naquela época, os trabalhos eram tudo trabalho pesado, era trabalhos, força braçal, a maioria. Não existia indústria, não existia tecnologia. Hoje, por exemplo, a pessoa não pode andar, mas de repente numa empresa ela arruma um emprego para trabalhar, vamos dizer, atendendo um telefone, ou trabalhando com um computador. Com tantas coisas hoje tem, até em casa a pessoa trabalha, tem empregos. Se a pessoa trabalha, tanto é que existe oportunidades, é raro, é pouca, mas existe para pessoas até com deficiência. Às vezes tem, só que naquela época não. Naquela época o povo vivia do quê? Ou do comércio, ou da agricultura, que requer um trabalho braçal. Hoje até que tem máquina nesse sentido, mas naquela época era tudo braçal. Então uma pessoa que era coxo, ele não tinha muito o que fazer, não tinha nada para fazer. E ele precisava o quê? Dependia que as pessoas ajudassem, esmolar. Só que naquele dia esse homem esperava uma ajuda dos discípulos. Mas ali estavam dois homens cheios de fé, que disse: não, olha, em nome de Jesus, levante e anda. E daquele dia em diante, ele mudou a vida dele, Deus mudou a vida dele. Porque agora ele podia andar, ele podia correr, ele podia pular, que a Bíblia diz assim: e saltando ele pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pronto, mudou a vida. Porque tudo que nós precisamos para a nossa vida mudar é a gente ter a capacidade de andar, de ter saúde. Era o que ele precisava. E o que foi que fez isso?
Quando esse milagre aconteceu, as pessoas ficaram abismadas, olharam para os apóstolos e disseram: esses homens são especiais. Ficaram espantados olhando para eles. No versículo 12 diz assim, ou melhor, no versículo 11 diz: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Você está achando que foi nossa vitória, que nós somos especial? Nós somos pessoas como vocês. Nós somos pessoas como... Aqui o Pedro ele nos dá uma lição que é muito importante. Porque o Pedro diz: olha, o milagre aconteceu, não é porque a gente somos mais santos que vocês, não é porque nós somos mais virtuosos que vocês. O milagre não é o homem. Lógico que o homem tem uma coisa que ele precisa: fé. O ser humano. Porque no versículo 16 ele diz assim: e pela fé no seu nome, quer dizer, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este, quer dizer, o nome de Jesus que fortaleceu a este que vedes e conheceis, que seria o coxo. Sim, a fé que vem por Jesus deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, o que pode mudar a nossa vida? O que pode fazer com que Deus mude nossa vida? A fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus quer dizer, quando se fala o nome de Jesus, não é simplesmente o nome Jesus, mas é a ordem que Ele nos deixou de usar o seu poder, de usar a sua autoridade para resolver problemas. No caso aqui, de uma doença, não uma simples doença. Um homem que era aleijado, uma deficiência física, e ele resolveu. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos ficar tentando ser mais santo que as pessoas. Nós temos que ser santos, sim, mas não tentando ser melhor, ou não, quando eu atingo tal grau. Nós precisamos crer no nome de Jesus e invocar o nome dele contra a doença, contra a enfermidade, contra o mal que está afligindo, seja a nossa vida ou a vida de alguém. E a fé no nome de Jesus, e por isso nós devemos invocar o nome dele, crendo que no nome dele há poder para mudar uma vida, é ali que vai fortalecer e vai mudar a vida da pessoa. Às vezes a gente vemos as pessoas com tantos problemas e nós ficamos até aborrecidos por não poder ajudar, não é verdade? Puxa, se eu tivesse dinheiro eu pagava o tratamento dessa pessoa, se eu tivesse condições eu ajudava essa pessoa, mas às vezes não temos. Mas se nós tivermos a fé no nome de Jesus, nós podemos ajudar. Era o que Pedro estava dizendo. E não é porque você é muito santo que Jesus vai responder, não é porque você é uma pessoa super perfeita, super virtuosa que Jesus vai responder. É por você crer no nome dele. É a fé, a certeza. Eu vou invocar a Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar na seguinte forma: reconhecendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos errados, o quanto nós não merecemos ser atendidos por Deus. Nós temos que reconhecer isso. Mas nós temos que reconhecer: não sou eu, é a bondade e a misericórdia dele que vai me atender. Daniel, ele fazendo uma oração, ele colocou isso em pauta. Deixa eu pegar aqui Daniel, quando ele começa a orar. Deixa eu ver aqui.
capítulo 9. Olha como Israel estava há 70 anos como escravo na Babilônia, obrigado a ficar ali, longe da cidade deles. E depois de 70 anos eles tinham a promessa de Deus que voltaria. E Daniel entendeu disso e disse: poxa, eu vou orar para Deus apressar a nossa volta, né? Já que se cumpriu, não tenho mais o que ficar aqui. E a situação não estava boa. E Daniel vai orar. E na sua oração, Daniel, no versículo 8, no versículo 7, ele diz assim: a ti, Senhor, pertence a justiça. Capítulo 9, versículo 8. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e de todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então, entendeu? Nós estamos nessa situação porque não temos andado na tua palavra, porque temos sido rebeldes. Aí ele continua dizendo: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos em suas leis, que nos deu por intermédio de seu servo profeta. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que estava escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Aí é versículo 18, não quero, que ele diz assim, está terminando a oração, ele diz: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Era esse versículo que eu queria. Deus, nós estamos orando confiando na nossa justiça, que somos justos, que o Senhor tem que nos atender porque somos merecedores. Não, eu estou orando a Ti sabendo que somos errados, que cometemos erros, que até merecemos passar pelo que estamos passando, mas eu estou confiando nas tuas muitas misericórdias, que pelas tuas muitas misericórdias o Senhor responda, inclina os teus ouvidos, ouça a nossa oração e nos ajude.
Ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, e perdoa, Senhor, atende-nos, age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aí ele invoca aqui o nome de Deus. Nós somos chamados pelo teu nome. A gente tem que lembrar disso. Não é que eu mereço, não é que Deus tem que me ouvir. Eu nem mereço chegar diante dele, mas ele tem muita misericórdia. E a misericórdia dele foi demonstrada lá na cruz do Calvário, sacrificando seu filho por mim. Então, Deus, é por isso que eu estou aqui, para te pedir. E a fé no nome de Jesus, eu venho buscar a cura, eu venho buscar o milagre, e eu vou crer na cura, eu vou crer no milagre. Quer dizer, o Pedro, ele foi usado por Deus para curar aquele homem que nasceu coxo. Mas Pedro entendeu, não é porque eu sou melhor que as pessoas que aqui estão, não é pela minha virtude, não é pela minha santidade, sou mais santo que os outros, não, não é não. Até porque estava no templo, ali estava o povo de Deus reunido. Ele disse: é pela fé em Jesus, no nome de Jesus. É pela fé no nome de Jesus que a cura virá, que o milagre virá. Amém, Jesus. Então, essa palavra é para a gente orar, firmado só nisso, na fé.